que é a presença de Jesus em todos os momentos da nossa vida. Minha querida Laudete, lá da comunidade da Laje, atrás do Geraldão, nós fazíamos o Natal e por umas dificuldades a gente terminou transferindo para outro bairro, mas estamos sempre lá orando, passando pela casa dela. Diariamente, Laudete, você está em nossas orações. Você é uma guerreira, uma lutadora, um exemplo. Beijo grande na gurizada toda. Muito bem, vamos fazer a nossa prece, elevar o pensamento a Deus, sempre com aquele pensamento que Jesus disse, que quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, lá eu estarei. E é em teu nome, Senhor Jesus, que estamos unidos pelo coração, que estamos unidos, Senhor, por um único pensamento, juntarmos as nossas forças, a nossa pequena fé, para que tu possas, Senhor, através desse momento, nos fortalecer na caminhada, Senhor, na inspiração e na certeza de que não haverá nenhuma situação que nós tenhamos dificuldade de passar, porque tu estarás conosco. Nos fortalece, Senhor, na hora da dúvida e não nos deixe, Senhor, cair na tentação do medo, do receio, porque sempre um novo dia surge, Deus nos mostrando a sua presença eterna através desse sol que brilha e da lua que chega. Permita que neste momento, Senhor, todos os nossos lares, todos os nossos corações estejam unidos pelo teu amor e pela tua paz. E que todas essas bênçãos se espalhem, Senhor, por todos os aflitos e os sobrecarregados, para que eles não desistam, Senhor, e que batam na nossa porta, que nós vamos acolhê-los com carinho e com muita felicidade. E assim sendo, Senhor Jesus, é em teu nome e em nome de Deus que damos início a nosso momento de oração da noite de hoje. Bom, em João 16:33, Jesus disse: no mundo tereis aflições. E isso vem se repetindo constantemente, porque o nosso planeta é um planeta de prova e expiação. Para aqueles que ainda não conseguiram ter uma ideia clara, dentro de uma cidade, que é esse universo, o nosso planeta ele é considerado um hospital e uma penitenciária, que nos traz lições educativas, daí também ter um papel de escola, onde nós vamos, na medida que nós passamos a despertar a consciência de que nós somos o artífice de nossa felicidade ou de nossa infelicidade, nós começamos a aproveitar com maior clareza e com maior intensidade os nossos minutos. Isso demora muitas encarnações para acontecer. Eu estou conversando porque eu estudei, mas ainda não acordei definitivamente não. Confesso que tem momentos que a gente às vezes divaga na ilusão de que estamos na hora de parar e descansar um pouco. E aí vem a doutrina espírita e diz: o trabalho ainda não começou. Nós estamos ainda ali preparando. Não é? E aí o senhor Allan Kardec, na obra da codificação, ele diz que as vicissitudes, as dificuldades, os problemas, eles têm 2 naturezas. Ou nós trouxemos ele de encarnações anteriores, porque é uma bagagem que nós construímos na nossa própria alma e para onde nós formos nós vamos levar, ou algumas que nós estamos dificultando agora com o nosso medo, com o nosso receio, com nossa angústia, com a nossa falta de fé. Mas quaisquer que sejam as origens, na verdade, nós seremos sempre o responsável. Precisamos tomar essa consciência para não ficar cobrando do vizinho, da esposa, do marido, dos governos, a nossa condição de não estarmos sendo felizes. Isso é fruto do mau uso que nós fizemos do nosso livre-arbítrio, né? Porque uma vez que sendo livre é a semeadura, obrigatória é a colheita. Plantou, tem que colher. Não, mas eu não sabia o que eu estava fazendo. Bom, mas plantou. Agora, se não sabia, Jesus disse que os atenuantes serão bem maiores.
Mas se eu tinha consciência do que eu estava fazendo, eu tenho que ter a consciência também de que serei eu que terei que tomar as rédeas da solução. Mas a pergunta é, nesse mundo de aflição, até onde vai a nossa dor? Qual o limite da dor? E o grande desafio humano é aceitar que existe uma instância superior. Existe algo acima de nós, nos conduzindo e nos encaminhando nessa trilha onde terão pedras pesadas, abismos profundos, mas que tem alguém nos encaminhando naquela estrada. Não é? Porque, por maiores que sejam as dores que alguém esteja passando neste momento, a única coisa que não deve fazer é tentar sair desta vida através do isolamento social. Buscar se isolar, se afastar de todo mundo. Eu sei que agora existe um motivo, mas mesmo assim liga. E liga pelo vídeo, não liga só pelo ouvido, não. Eu gosto de ver as pessoas. Eu sempre digo, eu ligo pelo vídeo. Não é? E a maneira mais grave de se afastar de toda essa dificuldade que a Terra passa sempre, né, de 100 em 100 anos, com maior intensidade, é através do suicídio, acreditando que irá resolver o problema. E, com certeza, pelo contrário, né? Os próprios espíritos dizem que a única coisa que ele vai fazer é multiplicar a condição que ele estava. A atitude de querer ir embora, apesar de ser normal, porque é normal, uma pessoa está muito aflita, sobrecarregada, aperrei de um lado, aperrei do outro, falta aquele menino chorando, desemprego, bate conta, alguém pedindo a casa para botar para fora. É natural que a pessoa diga, olha, quer saber de uma coisa, eu não aguento mais não, e tente tirar a própria vida. Né? Porque só quem entende o tamanho de uma dor é quem está passando por ela. Então é normal desistir. Normal porque certamente aquele que assim está pensando, ele não tem consciência, pelo menos se afastou por falta do orar e vigiai, das palavras que Jesus deixou muito claro, vinde a mim todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, se nós não temos Jesus como nosso pastor, nosso modelo e nosso guia, eu vou pedir socorro a quem se todas as portas já se fecharam? Na Gênesis, o homem é a semelhança e a imagem de Deus. E nós vamos criando um projeto onde nós somos a semelhança e a imagem do próprio homem. Então nós criamos ídolos, nós criamos referências humanas e passamos a achar que temos o controle sobre tudo. Inclusive de projetar a própria morte através do suicídio assistido. E não podemos controlar tudo. Tem coisas que fogem do nosso controle. Está fora da nossa alçada. São as provações, as expiações necessárias para burilar o nosso espírito. Eu sempre digo aos amigos, quando nós estamos conversando, não peça paciência a Deus. Não peça paciência a Deus. Porque ele vai colocar você numa situação problemática para você exercer a paciência. Paciência se conquista, se adquire. Então é preciso que nós tenhamos a certeza de que certas coisas estão fora do nosso controle. Tem sofrimento que entra na nossa vida sem pedir permissão. Ela simplesmente chega e pronto, se instala. E muitas vezes nós somos até alertados através de um sono inquieto, de um pesadelo, uma mensagem que nos chega de improviso, né, numa dessas campanhas do quilo, um livro que a gente abre a esmo, um telefonema de alguém que diz, puxa, pensei em tu, né? Um amigo que se queixa de nossa ausência, mas sempre achamos que iremos resolver do nosso jeito. O orgulho, a falta de humildade. E nessas horas, é preciso acolher a dor com muito amor. Ou seja, refletir qual é o recado que ela está nos dando. Porque tudo que bate na nossa porta está nos trazendo um alerta. Né? Uma constipação orgânica
é um sinal de que alguma coisa que nós ingerimos nos fez mal. E assim também são nossas emoções. E só assimilamos este recado, que nos bate silenciosamente, quando estamos sobre uma instância superior, através da prece, do desejo real de se melhorar. Porque o próprio Jesus diz: pedis e obtereis, batei e vos abrirá. E eu tenho que esperar com confiança, com serenidade, que vai chegar uma solução. Já que, por mais que eu me esforce, eu reclamo, a dor não sai, então só nos resta um caminho: aprender com ela. É aquela dor de coluna que a gente vai para o médico e ele diz: olha, você vai ter que aprender a conviver com ela. Se sentar da melhor maneira confortável, se deitar da maneira mais confortável, não pegar peso, se levantar direito e assim sucessivamente. Aprender com ela. O que não tem solução, solucionado está. Ponto. Vamos partir para outra. Porque, como nos diz um espírito amigo no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que hoje nós sabemos que esse espírito amigo é Joana de Ângeles, ela diz: a dor é uma mestra. E os estudiosos da psique humana afirmam esta colocação de Joana pelos simples fatos da dor não ter limites. Ela vai até onde for necessário para regenerar o homem. Enquanto ele não aprender, ela não se afasta. Porque, por enquanto, Deus não está encontrando outra maneira para poder ajudar aquela criatura. Então, por ser o último recurso possível no momento, para que o discípulo desperte, e enquanto não houver um aprendizado, ela permanecerá até que o fim. Ela vai até o seu limite, quer destruindo o corpo, quer continuando preso a ele. Ela continua, porque ela está na nossa alma. A dor de uma topada, de uma queda, de uma batida de cabeça, essa é uma dor que a gente bota gelo e passa. Agora, eu ficar reclamando de que alguém botou o pé para eu cair, o nome disso não é dor, o nome disso é sofrimento. E esse sofrimento fica na alma e eu levo comigo para onde eu for, ou preso o corpo ou fora do corpo. Então, a ideia de que o homem tem o direito de tirar a própria vida, através do suicídio assistido, que na Europa vulgarizou-se muito, é a crise de um projeto de um homem sem Deus. Do homem que define o seu destino sem buscar uma orientação numa instância superior. Ele não medita de como é que ele chegou na Terra. Nem é grato aos pais que lhe oportunizaram o nascimento. Ou seja, nós temos que buscar em Jesus o amigo incondicional de todas as horas, o bom pastor, o consolo, a orientação, a força para carregar a nossa cruz. Porque existem elementos da vida que escapam do nosso controle, como, por exemplo, envelhecer, adoecer, ser abandonado, perder um ente querido. Uma pessoa muito amada simplesmente vai. Mas estava tão bom, sim, mas foi. Voltou para casa. Sofreu um revés e assim por diante. Então, o Consolador prometido por Jesus, a doutrina dos Espíritos, em seu Evangelho de amor, ele diz: a obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Então, diante dos acontecimentos que ultrapassam o nosso poder de ação, só nos resta obedecer. Eu não tenho controle. Vocês viram agora, não é porque foi meu filho não, Guto Galamba, lá em Florianópolis, ele saiu, quando voltou, um furacão lá tinha destruído a casa dele. Eu fiquei tão feliz com a atitude dele. Ele frequentou a Casa dos Humildes, fez todos os cursos, se apresentou lá a Amaro como trabalhador, mas aí a vida tomou conta e ele teve que correr atrás. Mas aquela essência ficou com ele. Então, na hora que ele viu tudo aquilo, eu não tenho controle sobre isso. Então, ele começou a refletir e, assim, naturalmente, dos valores. Os cachorros dele estavam vivos, ele estava bem.
E começou uma coisa que ele faz diariamente, que é ver ali o pôr do sol, né? Aquele mar belíssimo ali, porque ele mora ali na beira do mar, em Florianópolis. Então, tudo aquilo veio e eu fiquei muito feliz, muito contente, porque o que foge do nosso controle, nós temos que obedecer, porque tudo está sendo regido por uma suprema inteligência, uma instância superior. Mas, sobretudo, é preciso resignar-se. No nosso caso, é resignar-se, entregar-se de coração. Porque alguma coisa vai acontecer, algum propósito virá. E o suicídio, ela é a prova da mentira pregada pelo materialismo, que promete que o nada existe. Na obra O Céu e o Inferno, que faz parte da Codificação em Espírito, uma obra que eu sou apaixonado por ela, os espíritos trazem comunicações de espíritos que cometeram suicídio. E eles afirmam claramente que suicidar-se é triplicar o problema. Então, se a dor bateu à sua porta, receba-o com calma. Não que seja fácil. É fácil para quem não está vivenciando ela. E por ser fácil, por quem não está vivenciando a ela, é a essa pessoa que eu tenho que pedir ajuda. Porque ela vai ter uma outra visão. Ela vai ter uma outra clareza. Então, eu tenho que ter a humildade de entender que sozinho, da maneira que eu estou tentando, não está dando certo. Então, alguém quando aparece, talvez não apareça assim, a princípio, com as palavras que eu gostaria que ele me dissesse. Mas eu tenho que entender que ele não está dentro da minha dor e eu tenho que, no mínimo, escutá-lo. E a ajuda virá. Com certeza virá, já que Deus ajuda aos homens através dos homens. Esse nosso encontro aqui não é só para a gente matar a saudade, não, porque eu estou sentindo bater de coração de cada um de vocês. O rostinho, o olhar. Porque, olha, na hora que for liberado o abraço, eu tenho que controlar a minha força, porque eu vou quebrar algumas costelas, estou brincando, mas é porque eu já fiz isso no passado, com uma colega de trabalho que tinha sumido e quando eu vi, coitada, meu Deus, mas ela ficou boa, graças a Deus. Mas é essa certeza de que Deus está nos utilizando agora para pegar nossa energia e levar a espíritos que estão convivendo conosco dentro da nossa casa. Os centros espíritas estão sem trabalho. Nós estamos fazendo o trabalho, sim, desdobramento da noite de sono. Mas e durante a vigília? Nada acontece? Claro que sim. Uma inquietação, uma irritação, um sentimento de paz, uma vontade de ler um bom livro, de cantar, isso tudo são presenças na nossa vida. E isso precisa estar muito patenteado. Quando o senhor Allan Kardec entendeu que nós estamos mergulhados no meio dos espíritos, da mesma maneira que os peixes estão cercados pelas ondas, as águas do oceano, ele ficou preocupado com essa proximidade e fez aquela pergunta maravilhosa. Essa presença desses espíritos interferem na minha vida? E a resposta clássica, muito mais do que possas imaginar. De ordinário, são eles que vos comandam. Então, a emoção é ampliada na alegria e na tristeza. Tenhamos cuidado. Tenhamos esse cuidado. Orar e vigiar constantemente 24 horas. Chegou um pensamento negativo, Joana de Andes já é muito clara. Troque imediatamente por um pensamento positivo, porque senão ele vai atrair outro e outro e outro. Você, quando prestar atenção, já discutiu com um, arigou com um filho, mandou o outro calar a boca. Sem necessidade, uma falta apenas de controle. Então, adotando essa postura de respeito aos ensinamentos de Jesus, quando docemente diz, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Agindo assim, tudo pode acontecer, inclusive nada. A humildade cria possibilidades para que a providência divina nos alcance e o papel da dor seja rapidamente entendido. Não é que ela não vai chegar, não. Ela vai bater a minha porta, vai bater na minha porta. Mas eu tenho que entender o que é que eu posso fazer. O que é que eu posso dizer. Teve
Teve uma hora que, depois é que eu vim entender o quanto a doutrina espírita já estava fazendo parte da minha corrente sanguínea. Eu tenho muito caminho ainda para muita estrada, né? Quando a gente lê, né, o Bom Espírita no Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem, e vê a filosofia socrática de que ele dizia que nada sabia, mas eu passei por uma experiência dolorosa, aonde um sobrinho querido do meu coração ligou para mim às 4h30 da manhã, me dando a notícia de que tinha perdido um filho. E na hora, graças a Deus, eu fui abraçado por um espírito amigo, e quando chegamos lá, não tem o que fazer, é chorar junto. Não tem o que fazer numa hora dessa, é chorar junto. E na mesma hora entrar em prece. Porque alguém precisa estar tranquilo, alguém precisa estar calmo. E ele foi de uma tranquilidade. Nem é espírita, nem é evangélico, nem é católico, mas teve uma presença de espírito, um controle da situação que me deu forças de ajudar. Então, a gente tem que estar preparado para essas situações. Este é um tema delicado. Bom seria que a grande maioria de nós se capacitasse para tal, em respeito à dor do próximo, que é verdadeira. Porque, para a gente não fazer como alguns espíritas ou algumas pessoas de outras religiões, que chegam no velório dando aulas de imortalidade da alma. Agora está na mão de Jesus. Não, na mão de Jesus não, quero ele aqui agora comigo. É normal que isso aconteça. Emmanuel diz que ninguém consegue medir a dor de uma mãe que acaba de perder um filho. Então a gente tem que ter respeito por isso e chorar junto. E entrar em prece é o mínimo que a gente pode fazer. Em outro momento, como esse agora, aí sim. Quem é que está aqui que não já perdeu um pai, uma mãe, um filho, um tio, um irmão, um amigo? Todos nós. Mas a doutrina espírita é fantástica. Se prepare. Durante o desdobramento da noite de sono, vamos se encontrar para estudar, para trabalhar. E se preparar para ele dar o recado e dizer, olha, a gente já está com essa festa aqui pronta porque estamos te aguardando, viu? Isso tem que ser natural na vida da gente, voltar para casa, para a verdadeira vida. Não é? Então, chorar junto, estar perto, consolar, abraçar. Haroldo Dutra diz, em uma de suas palestras, que certa feita ele foi fazer uma palestra sobre o suicídio. E quando terminou, um jovem o procurou e assim, de supetão, disse a ele, tá bom, eu ia me matar, mas não vou fazer mais isso. Ele ficou muito assustado. Que é isso, meu filho? Você está querendo abandonar a caravana? Estamos todos no mesmo barco, apanhando muito do mesmo jeito. Cada um carregando sua imensa dor. Você não é o único, não. Se eu for contar, diz Haroldo, a minha dor para um carroceiro, até o burro chora. É isso mesmo. É nesse sentido. Não tem ninguém nesse mundo de prova e expiação vivendo um mar de rosas, não. Cada um com sua dor, tentando ser feliz o máximo que puder, criando momentos de felicidade. A doutrina espírita nos chega como o consolador prometido, porque dá sentido ao que parecia não ter sentido. Nos mostra também a situação dos que ficaram. É comum se preocupar com os que partiram através do suicídio, mas o suicídio é a rescisão de um contrato unilateral. E os que ficaram? Como é que eles ficam? Porque quando nós nos preparamos para reencarnar, nós sabíamos que iríamos passar por situações difíceis. E nos prometemos nos ajudar mutuamente. Nós escolhemos o gênero de vida. Foi tudo devidamente esclarecido. Porque Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Ele não iria nos jogar nesse vale, nesse mundo que a gente sabe que tem muita inquietação, desprovido de orientação e de conhecimento.
No mínimo, ele disse: se agarra em Jesus, se agarra em meu filho. Ao aceitarmos o retorno à vida corporal, nós sabíamos também que o corpo seria dotado de uma quantidade X de energia vital, que iria durar durante tantos anos. E durante determinado tempo ela iria estar presente, nos dando condições de falar, de agir e de trabalhar. E que iria se desgastando com o passar do tempo, com a chegada da idade, naturalmente. Até que aconteça a morte do corpo físico, como diz o Sr. Allan Kardec, relatada na pergunta 69 do Livro dos Espíritos. A vida cessa quando cessa o fluido vital do corpo físico. Então, eu já estou correndo menos força, menos capacidade de se locomover com facilidade. Então, isso já são os fluidos que vão desligando a matéria do perispírito, até que um dia o corpo não tenha mais vitalidade e o espírito saia naturalmente, voltando para casa como uma borboleta saindo do casulo. Na pergunta 132, ele diz: mas qual é o objetivo da encarnação? Para que é que eu vim aqui? E aí os espíritos dizem: Deus impõe a encarnação com a finalidade de fazer o espírito progredir e chegar à perfeição um dia. Para uns é prova, para outros é expiação. Na pátria espiritual, nós evoluímos em conhecimento, como diz lá na pergunta 230 do Livro dos Espíritos. Porém, é aqui no mundo material onde nós colocamos em prática o aprendizado. Então, aqui nós temos que praticar o que a gente prometeu. Aqui é o laboratório onde nós encontraremos a oportunidade de cumprir o prometido, junto a outras pessoas, familiares e amigos, um ajudando ao outro nessa troca da lei de sociedade. Então, quando existe um rompimento de contrato unilateral, a pessoa não está olhando quem está do outro lado do contrato, que também estava participando desse momento importante em sua evolução espiritual. Veja quantas pessoas agora estão envolvidas por uma tristeza, por uma dor causada, que não foi causada por ela. Ela não fez nada, só alguém que partiu. Logo, a reencarnação é fundamental para nós, porque quando isso afeta o lado de um suicídio, né? Quando alguém comete o suicídio, a gente não condena a ação, que a gente, como já disse, é natural tentar abandonar. A gente mede as consequências desse ato, onde o espírito amigo diz que não quer mais aquilo que combinou, simplesmente se afasta. Quantos homens e mulheres não souberam lidar com a separação do casamento através de um bom diálogo e os dois estão perdidos? Por orgulho, por falta de paciência, por intolerância, um dos dois disse: não quero mais não. Sim, peraí, não, eu quero. Não, tem conversa não quero mais não. E isso deixou um abismo na alma do outro. Você resolveu. E o outro? Então é importante esse entendimento do diálogo, que tem que ir, talvez, discutindo a encarnação toda para tomar a decisão, e na próxima não precisem vir juntos, ou venham como irmãos, como chefe e subalterno, mas vão estar juntos sempre até aprender a se amarem. Porque se eu estou renegando algo que foi divinamente elaborado, que é a reencarnação, logo o suicídio não se encaixa nessa proposta de busca da felicidade. Porque foi uma decisão individual, sem a participação dos seus orientadores, do seu guia espiritual, do seu guia. E por estar aflito, perturbado e infeliz, deveria, no mínimo, duvidar das ideias que estão lhe chegando. Dessas ideias que estão sendo construídas na sua mente, influenciada também pela presença de espíritos que já estão lá nessa mesma vibração de dor e sofrimento, e que vai somatizar e dificultar mais ainda. Então, com esta decisão de voltar antes do tempo, o suicida deixa as pessoas muito afetadas, entristecendo-as. E de todas as doutrinas espiritualistas, como no caso a doutrina espírita, entendem que o ato de suicídio é como um ato indevido, até porque existiam outras alternativas menos dolorosas para sair de uma situação existencial, como pedir ajuda profissional,
um tratamento espiritual, tem uma medicação enorme, né? Ouvir os pais, os amigos, um professor, um orientador. Existem 1000 maneiras. Temos que estar atentos, né? Mas acontece. E acontece assim, aonde os espíritos dizem que em 2030, por aí mais ou menos, talvez seja a primeira causa-morte. Temos que continuar orando muito, orando muito. Não sabemos qual a reação atual, a situação real de um espírito suicida ao chegar na pátria espiritual. Nós não temos essa certeza. Para não dar opiniões descaridosas para os que ficaram. As condições são diversas. Existem os atenuantes e os agravantes. Como em qualquer questão jurídica da vida. Porque não é difícil vermos espíritas pintarem as condições dos suicidas como a de extremo estado de sofrimento, onde o inferno de Dante ficaria menos doloroso de se ver. Eles se fundamentam para tal buscando na obra Memórias de um Suicida, né? Cenários de extrema dor. É verdade, mas são cenários para aqueles suicidas narrados pela nossa querida Ivone Pereira do Amaral. São aqueles que estão passando por aquela situação. E ao invés de levar alento aos familiares, leva apenas desespero e tristeza. Mas os espíritos da codificação, eles têm uma visão diferente. Não é esta a visão de alguns espíritas. Na questão 957, Kardec pergunta: quais são, em geral, as consequências para o suicídio? A resposta é muito grande, está lá na pergunta. Mas, para resumir, eles dizem que as consequências são várias, mas dependendo das condições que ocorreu, por causa dos atenuantes e agravantes. Mas afirmam, nos consolando, que a única consequência geral para todos é o desapontamento. Desapontamento pela decepção de se verem vivos. Porque o que eles queriam era estar mortos, apagados. E ao se verem vivos, é uma decepção tremenda. Daí a sua dor, aonde ele começa a criar o seu próprio inferno. Não é Deus, não é demônio, não é obsessor, é ele mesmo. Porque ele começa a não se achar merecedor. Olha, se na carne ele não tinha condições de resolver seus problemas, imagina agora, onde a sua consciência, que é onde estão as leis de Deus, o acusam. Então, meu Deus do céu. Nós temos que orar muito por esses irmãos, muita prece, muita oração por eles, porque essas orações chegam até eles como um bálsamo, uma brisa suave, um copo de água fria para quem estava no deserto. E eles sentem uma esperança. Eles sentem que existe alguém velando por eles e algo, meu Deus do céu. Ah, Jesus. Oremos por eles, Senhor. Nós podemos nos ater a essa consequência e pedir a Deus que os ampare e os console. Se não temos ideia do sofrimento que passa um suicídio, pelo menos nós podemos ter a extensão de um amor de alguém que vela por eles. Certa feita, uma mãe foi a Uberaba em busca de Chico Xavier, porque ela tinha acabado de perder um filho através do suicídio. E ela estava tão ansiosa, tão aflita, que ela foi a primeira a chegar. Ela pegou a ficha número 1. Então ela chegou de madrugada. De manhã cedo, quando as portas estavam abertas e ela prestes a entrar, uma senhora desce desesperada num carrão. Enlouquecida, eu preciso falar com Chico Xavier porque eu acabei de perder 2 filhos num acidente de carro. Essa mulher é tomada assim de uma força superior e diz: meu Deus, essa mulher acabou de perder 2 filhos de uma maneira onde ela não esperava e nem eles esperavam. Eu perdi um filho porque ele quis deixar a vida.
e pegou a ficha dela, número 1, e deu para ela. E foi embora para o hotel. 2h da manhã, batem na porta dela. Ela atende e diz: Chico quer falar com a senhora. Ela disse: não, tem alguma coisa errada. Eu dei minha ficha para uma senhora. Ele disse: não, ele quer falar com a senhora. E quando ela chega lá, Chico diz: pela atitude da senhora de amor e carinho, cedendo a sua dor para uma mãe que considerou que estava sofrendo mais, Emmanuel foi buscar o seu filho no Vale dos Suicidas, porque ele não tinha condições de vir. E a sua atitude chegou até ele em forma de bênçãos e de esperança, criando uma ligação para que Emmanuel pudesse trazê-lo para conversar com a senhora. E a primeira palavra dele foi: mãe, me perdoe. E aí, as bênçãos que essa mãe recebeu, do amor incondicional dela por todos os filhos, fez com que o filho dela, sem egoísmo, recebesse o alívio do seu sofrimento e da sua dor. E dali ele não precisasse mais voltar para o vale das dores e dos sofrimentos, pelo amparo que a sua mãezinha, ainda encarnada, concedeu para ele. Precisamos acreditar no amor, na prece, na oração. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então é preciso que a gente tenha essa compreensão. Essa questão ela é muito bem tratada na obra Céu e Inferno, no item do Código Penal da Vida, no artigo 11, que diz que uma mesma falta praticada por pessoas diferentes tem expiações diferentes em virtude dos atenuantes e agravantes que o gerou. Um suicida na depressão extrema, pela fuga do materialismo, o suicida que tinha conhecimento da continuidade da vida, são situações extremamente diferentes, logo, consequências totalmente diferentes. Um jovem é totalmente diferente de um ancião, de um idoso, que já passou por muitos reveses e sabe que ia passar por esse também. O jovem, ele é despreparado, é inexperiente. Então o amparo e o consolo para um jovem é muito maior. A lei de Deus é justa, ela não é justiceira. Ela atinge na proporção da responsabilidade de cada um. Fazer o contrário é sentenciar um julgamento de o destino de um suicídio. E nós não temos consciência do que se passa na cabeça de um espírito na hora dessa decisão. Como diz na pergunta 943 do Livro dos Espíritos. De onde vem o desgosto que abate certos espíritos? E aí os espíritos da ociosidade, da saciedade e da falta de fé. Então por isso nós estamos precisando estar sempre ocupados. E a doutrina do Espírito nos traz a oportunidade que não nos falta um trabalho. Fora da caridade, não há salvação. Então eu posso não querer trabalhar para ganhar meu pão de cada dia, é um direito. Eu posso não querer trabalhar em casa para ajudar as pessoas, mas eu dizer que eu não tenho o que fazer porque não tem ninguém precisando de mim, essa pessoa morreu e esqueceram de enterrar. É preciso estar atento por isso, porque viver é uma coisa e estar vivo é outra. Temos que ter essa consciência bastante grande. Fé não no sentido religioso, mas muito mais o fé na vida futura, nas oportunidades, no vasto campo de atuação onde somos convidados a levar o consolo, a fé e a esperança. Porque nós somos espíritos imortais. Nós não morremos, nós desencarnamos. Para se querer verdadeiramente gostar de viver, se faz necessário entender o que é vida. A vida é muito mais do que o tempo do berço ao túmulo. Vida não tem fim. Estando na carne ou fora da carne, estaremos sempre em vida. Todo espírito quer ser feliz. Afinal de contas,
Deus nos criou com essa finalidade. Quando um espírito começa suicídio, ele não quer se matar na verdade. Ele está querendo se livrar de um sofrimento. Esta, na verdade, é a sua maior intenção. Precisamos estar atentos à nossa existência física para fazer de nós uma versão melhor. Uma versão abençoada, mais apta, sendo para o Criador um instrumento do bem, um instrumento do amor, como nós estamos agora. Não é Júlio que está sendo isto, todos nós estamos, o trabalho é em equipe, o trabalho é coletivo. Jesus dizia, eu e meu Pai somos um só, ele teve que se agarrar em Deus para poder ser o governador do planeta. O trabalho, não existe um pensamento que não tenha um outro pensamento ligado ao nosso. Então, encarnado ou desencarnado, o trabalho é coletivo. No capítulo 5º, lá no item 5, o Espírito de verdade diz, orai e credes, homens fracos. Compreendeis as trevas das vossas inteligências. Não afasteis o facho da clemência divina que vos coloca nas mãos, para clarear o caminho e vos conduzir, filhos perdidos, ao regaço do Pai. Sinto-nos por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa para deixar de estender as mãos socorredoras aos infelizes e estrangeados, que vendo o céu cai nos abismos dos erros. Crede, amai, meditai sobre todas as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Eis que do além, que julgavas o nada, vós exclamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sedes os vencedores da impiedade. Venho instruir e consolar, que chorem, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhe virão enxugar as lágrimas. Recomeçai o dia seguinte no trabalho que lhes fornecerão a seus corpos o pão. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. Eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando orar e chegar a hora do repouso e a trama da vida vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, eis que surge em vós a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino do Pai, e vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo entre vós será talvez o mais resplandecente. Ao bateres a minha porta, invocando-me, ouvirás no interior do teu coração a minha voz que dirá, eis-me aqui, venho até vós porque me chamaste. Eu sou Jesus, te amo demais e não descansarei enquanto não estiveres junto a mim. Muito obrigado, meus irmãos, pelo carinho. Muito obrigado por esse momento de união. Que todas essas nossas preces fiquem impregnadas em nosso lar. Que envolva nossos familiares, que cheguem aos hospitais, aos pais de famílias desempregados. E, em especial, aos governantes de todos os planetas. Vamos orar para aqueles que estão no comando das suas nações, para que eles aterrissem com tranquilidade. E se nós não gostamos do piloto, vamos trabalhar para trocar o piloto, mas enquanto o avião estiver voando, vamos orar para que a aterrissagem seja tranquila e em paz. Um beijo no coração, vamos passar a semana orando um pelos outros. Até o próximo domingo. Amo vocês.